1 Pedro 4, verso 12 a 19, a palavra do Senhor diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O título da pregação nessa noite é A Prova de Fogo. E eu quero meditar com você sobre como enfrentar o sofrimento de maneira vitoriosa. Em alguma medida, todos nós ao longo da vida vamos experimentar o sofrimento. E quando experimentamos o sofrimento, nós fazemos algumas perguntas. Perguntas como: se Deus existe, por que eu estou sofrendo? Se Deus, Ele é bom, Ele é onipotente, por que existe o mal no mundo? Se Deus diz quem Ele é, se Deus diz ser quem Ele é, por que Ele não acaba com o sofrimento de uma vez? Essas são perguntas que todos nós fazemos, são dilemas que todos nós temos diante do sofrimento. O apóstolo Pedro, quando ele escreveu esta carta, ele está lidando com esse assunto, que é a questão do sofrimento daqueles cristãos. Nós sabemos que durante 9 dias, no verão do ano 64 depois de Cristo, houve um enorme incêndio na cidade de Roma. As chamas se espalharam rapidamente por aquela cidade, porque as ruas eram estreitas, haviam muitos prédios de madeira e uma grande aglomeração de pessoas moravam nesses prédios. Por causa do seu conhecido desejo de renovar Roma, Nero, o imperador, ele resolveu colocar fogo na cidade para tornar Roma uma cidade maior. A população sabia a respeito disso, que Nero queria construir uma Roma maior. A população estava acusando Nero de ter feito isso. E como o fogo destruiu a maior parte dos bairros de Roma, segundo a história, Nero ficou assistindo Roma ser queimada na Torre de Mecenas. As tropas do exército romano estavam nas ruas e impediam que a população apagasse o fogo que consumia toda a cidade. Diante desse ressentimento do povo romano contra Nero, Nero desvia o foco de si mesmo e de maneira engenhosa
mas maligna, coloca a culpa do fogo em Roma nos cristãos que moravam na cidade. Os cristãos foram usados como um bode expiatório. A tática de Nero foi uma tática inteligente, porque os cristãos no Império Romano já tinham o ódio da população por causa de algumas difamações. Por exemplo, caluniavam os cristãos de consumirem carne humana, de beberem sangue na ceia do Senhor. Diziam que o ósculo santo, que era uma prática comum entre os cristãos naquela ocasião, era algo malicioso, era um sinal de luxúria descontrolada. Além disso, os romanos olhavam para o cristianismo como se fosse uma seita judaica. E com o aumento desse antissemitismo que havia entre os romanos, Nero aproveitou esse ambiente para colocar a culpa nos cristãos. O cristianismo, além disso tudo, era mal visto, porque diziam que o cristianismo separava as pessoas da mesma família. Quando um cônjuge se convertia, ele tinha que abandonar a adoração aos deuses romanos e a sua fidelidade ao imperador. Por conta de todas essas situações que existiam, esse caldo cultural de ressentimento que era gerado por essa difamação maliciosa contra os cristãos, Nero aproveitou-se disso para colocar a culpa na igreja de Cristo Jesus. E após o incêndio de Roma, Nero aproveitou esse sentimento anticristão e começou então uma campanha de perseguição contra os cristãos. Começou uma caça pelas ruas, pelas casas de Roma, para acharem os cristãos que estavam reunidos escondidos de casa em casa, ou se reunindo em lugares afastados da cidade em meio à floresta, ou se reunindo em tumbas no cemitério. E os cristãos começaram a ser duramente perseguidos. Quando um cristão era achado, ele era julgado como traidor, e ele recebia a pena de morte por isso. Os cristãos eram colocados em piras de fogo, eram amarrados aos postes à noite, jogavam piches sobre eles e colocavam fogo neles, para eles servirem de iluminação à noite na cidade de Roma. Amarravam nos cristãos animais, carniça, e atiravam os cristãos no meio de bestas feras, no meio de leões, no meio de lobos. Eles eram jogados no Coliseu, por exemplo, para servirem de espetáculo à população romana. Os cristãos eram amarrados, jogavam óleo quente sobre eles, eram chifrados por touros, eram crucificados. É diante desse cenário de sangue, de martírio, que Pedro escreve esta carta. Ele escreveu dentro desse contexto de perseguição promovido por Nero. E este é o tema central da carta: como ser um cristão debaixo de perseguição e sofrimento. Hoje no mundo, ainda nós temos hostilidade contra os cristãos. Segundo a missão Portas Abertas, a classe mais perseguida no mundo inteiro é a Igreja de Cristo Jesus. Hoje cerca de 260 milhões de cristãos são perseguidos em mais de 50 países. Os cristãos sofrem perseguição de todas as formas. Até a volta de Jesus, nós sofreremos cada vez mais uma hostilidade do mundo contra a igreja.
Precisamos também lembrar que além de uma perseguição promovida por governos, por religiões, como o islamismo, hoje existe uma perseguição cultural contra o povo de Deus. Nós somos perseguidos por aquilo que nós cremos. Somos perseguidos por aquilo que nós confessamos a respeito do valor da vida, a respeito do gênero, a respeito do casamento, a respeito de criação de filhos. Há, sem dúvida alguma, em curso hoje no mundo e no nosso país, uma perseguição que é de caráter cultural, de valores éticos e morais, que tentam de todo modo constranger o cristão, calar a sua voz e atar as mãos da igreja. Portanto, como igreja, eu e você precisamos estar preparados para enfrentar o sofrimento. Nós precisamos estar prontos para a hostilidade que vamos receber do mundo. E nesses versos Pedro nos encoraja com algumas atitudes que eu quero meditar com você. Atitudes necessárias para enfrentarmos o sofrimento vitoriosamente. Pedro nos fala que devemos esperar o sofrimento do mundo, que devemos ter alegria em meio ao sofrimento, que precisamos avaliar o nosso sofrimento e, por último, confiar em Deus em meio ao sofrimento. Eu quero destacar 5 lições práticas sobre como enfrentar o sofrimento vitoriosamente. Quais são as atitudes que o cristão deve ter diante do sofrimento? Em primeiro lugar, o crente precisa entender que o seu sofrimento não é incompatível com a sua vida cristã. Pedro diz no verso de número 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. A palavra que Pedro usa aqui, não estranheis, ele está nos lembrando que os crentes devem esperar que, por eles professarem a Cristo Jesus como seu Salvador, eles vão receber da parte do mundo incrédulo uma hostilidade e perseguição. Essa palavra que Pedro usa, não estranheis, originalmente significa: não fique surpreendido, não fique espantado com a novidade de alguma coisa. Então os crentes nunca devem ficar chocados com o fato de sofrerem perseguição do mundo. Se nós somos obedientes à palavra de Deus, nós vamos encontrar certamente a animosidade dos incrédulos. Isto é inevitável. Paulo disse em 2 Coríntios 2, 15 e 16: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Perceba que Paulo aqui está dizendo que o Evangelho, ele tem um duplo resultado na vida das pessoas. Ou ele salva, ou ele mata. Ele é perfume de vida e ao mesmo tempo é cheiro de morte. O Evangelho é como o sol. O mesmo sol que endurece o barro é o mesmo sol que amolece a cera.
O Evangelho causa esse duplo efeito nos corações e na vida daqueles que seguem a Jesus. Se o mundo perseguiu a Cristo, não perseguirá a nós também. A igreja não precisa ser perseguida para ser mais fiel a Cristo. Mas se a igreja for fiel a Cristo, ela será perseguida. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, ele diz: todo, entenda essa expressão dele, todo aquele que quiser viver neste mundo piedosamente, será perseguido. Todo. Não há nenhuma exceção. Se você realmente for fiel a Jesus, você precisa estar preparado para sofrer hostilidade. Porque o mundo vai nos perseguir. O mundo vai perseguir a igreja. O Senhor Jesus disse em 1 João 3,13: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O crente fiel vai ser perseguido. Não fique assustado com a perseguição do mundo. A perseguição do mundo, ela é esperada, Pedro está dizendo. Em segundo lugar, para enfrentar o sofrimento, eu não só tenho que entender que ele é esperado para aquele que confessa o nome de Cristo, mas também eu preciso entender que o sofrimento é para nos provar e não para nos destruir. Veja o que ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. O sofrimento tem um propósito na vida do povo de Deus. Pedro aqui faz uma comparação dizendo que o sofrimento é como um fogo ardente. É como o fogo de uma fornalha. É o cadinho onde o metal é purificado. O fogo, ele destrói a escória, enquanto ele purifica o metal. Provavelmente essa ideia de Pedro de fogo ardente, que separa a escória e purifica o ouro, seja tirado da ideia de Malaquias capítulo 3, do verso 1 a 3, onde o profeta diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, eles trarão ao Senhor justas ofertas. Presta atenção aqui no que o profeta está dizendo. Ele está dizendo que na nova aliança, em Cristo Jesus, ele vai purificar a sua igreja. Ele vai purificar os filhos de Levi, ele vai refiná-los como ouro, através do fogo, o fogo do sofrimento. Em Malaquias 4, verso 1 e 2 diz o Senhor: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria.
O juízo de Deus que vem sobre o ímpio é para julgar o seu pecado, é derramar ira sobre ele pelas suas iniquidades. Mas o sofrimento na vida do cristão é a disciplina do Senhor para nos purificar. O Salmo 66, verso 10 diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. O apóstolo Pedro, aqui na sua carta, no capítulo de número 1, verso 7, ele diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Perceba que a linguagem bíblica de fogo, ela tem um duplo sentido. Para o ímpio, juízo de Deus, ira de Deus, a sua santidade contra o pecado, a sua justiça contra a injustiça. Mas para o povo de Deus, o fogo significa purificação, refinamento. Perceba então que o sofrimento é comparado aqui por Pedro como um fogo purificador. Eu não sei se Pedro está usando essa expressão e fazendo uma correlação com o fogo do martírio que aqueles crentes estavam experimentando, onde eles eram colocados em piras e queimados até morrerem. Mas ele está aqui afirmando que a fé do crente é purificada no fogo da aflição. Então a provação é como um fogo. Ela é um fogo que purifica o ouro, e esse ouro é a fé em Cristo. Este ouro, este tesouro é Jesus Cristo, é o Evangelho, é o que Ele fez por nós. E esta fé que temos nele precisa ser testada e purificada pela provação. Compreendemos que o crente, diante da provação, ele será um melhor cristão. Diante da provação, ele será mais paciente, ele será mais perseverante, ele se tornará mais alegre, porque ele será mais parecido com o seu Salvador, Cristo Jesus. A provação como fogo, ela apenas não produz em nós crescimento espiritual, mas também ela confirma a graça de Deus na vida daquele que foi salvo por Jesus. Podemos afirmar que somente o verdadeiro, genuíno cristão vai experimentar os benefícios da provação. Portanto, o sofrimento não deve ser uma surpresa para o cristão. Em segundo lugar, o sofrimento é a provação do Senhor para o nosso fortalecimento espiritual. Terceiro lugar, o crente precisa entender que é possível ele enfrentar o sofrimento com exultante alegria. Veja o que Pedro fala no verso de número 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Pedro aqui não está dizendo, isso é importante compreender, que a alegria que nós experimentamos não é por compartilharmos do mesmo tipo de sofrimento que Jesus sofreu ao morrer na cruz pelos nossos pecados. É evidente que Pedro aqui não se refere a esse tipo de sofrimento, porque esse sofrimento só Jesus sofreu no nosso lugar.
Esse tipo de sofrimento, que é o sofrimento de Cristo Jesus, ao dar sua vida por nós naquela cruz e receber a ira de Deus Pai, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados e justificados diante dele, só ele experimentou, e nenhum cristão jamais vai experimentar qualquer medida desse sofrimento. Ele é único de Cristo. Mas o sofrimento que Pedro está dizendo que nós compartilhamos aqui, é o sofrimento de sermos perseguidos por causa do Evangelho. O sofrimento que nós compartilhamos é o sofrimento por causa da fé que nós professamos. Então Pedro está dizendo, você quando sofre por testemunhar de Jesus para os homens, você está comungando do mesmo sofrimento de Cristo Jesus. O mesmo ódio que Jesus recebeu dos homens ao dizer quem ele é, você está também experimentando ao confessar o nome de Jesus dentre os homens. É o que Jesus disse em João 15, verso 18: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. É este sofrimento que nós compartilhamos com Jesus: ser rejeitado pelos homens, ser hostilizado pelos homens. E Pedro aqui nos encoraja a sofrer por Cristo. E ele diz que este sofrimento deve ser motivo de alegria, não de tristeza. Ele diz, alegrai-vos na mesma medida. Alegrai-vos na mesma medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Quando nós sofremos como Jesus, perseguido como ele foi, hostilizado como ele foi, Pedro está dizendo, nós devemos manter a mesma alegria. Nós devemos encher o nosso coração de gozo por estarmos trilhando o mesmo caminho que o nosso Salvador já trilhou. Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12: bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Perceba que Pedro, ele tem uma perspectiva do sofrimento, uma perspectiva que vai além desta visão circunstancial que o sofrimento pode trazer. Ele fala do sofrimento diante da revelação da glória de Cristo, ele diz. Para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Pedro aqui está falando sobre a volta de Jesus. E quando nós olhamos para essa perspectiva de que nós um dia vamos estar com Cristo e desfrutar com Ele para todo sempre das bênçãos que Ele conquistou por nós, isto deve encher o nosso coração de alegria agora, diante do sofrimento. Veja que Pedro, ele fala de nós nos alegrarmos em meio ao sofrimento. E agora aí no finalzinho do verso 13, ele qualifica esse tipo de alegria. Ele fala, vos alegreis exultando. Parece uma redundância que Pedro aqui está dizendo. Uma alegria, mas não é qualquer alegria. Ele fala aqui de uma alegria que é arrebatadora. Ele já falou sobre essa alegria no capítulo de 1,
quando ele fala para nós pensarmos sobre aquilo que nós vamos desfrutar um dia no céu. Veja o que ele diz. Capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aí ele diz no verso 8: a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Essa é a ideia. Uma alegria que não tem como você traduzir em palavras, não tem como você descrever para alguém. Só possui essa alegria no sofrimento, por ser rejeitado pelos homens, como Jesus foi, aquele que foi salvo por Jesus. A alegria de saber que eu estou sendo rejeitado como o meu Senhor foi. A alegria de saber que por essa rejeição eu sou identificado como discípulo de Cristo, e aquilo que me aguarda na glória é de longe a maior de todas as bênçãos que os meus olhos jamais viram, que ninguém nunca pôde contemplar, mas só aqueles que estão na presença de Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo, diante do seu sofrimento, das suas perseguições como servo de Jesus, como apóstolo, é isso que ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, quando ele olha para o seu sofrimento e ele olha para a eternidade, e ele fala que existe um eterno peso de glória. De maneira que quanto mais eu sofro por Jesus, mais forte é a minha esperança nele, e mais rica é a minha alegria nele. Nós aprendemos até aqui que o sofrimento não deve ser então uma surpresa para o cristão. O sofrimento é uma provação de fogo para o nosso fortalecimento e crescimento espiritual. Vimos que o sofrimento deve ser encarado não com tristeza, mas com alegria, tendo em vista a nossa exultante bênção que vamos desfrutar no céu com Cristo. E é assim que Jesus consola o coração dos seus discípulos, lá em João capítulo 14, verso 1 a 3, quando ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou ter-lhe dito, pois vou preparar-vos um lugar. É assim que Jesus consola o coração dos discípulos turbados, cheios de angústia, cheios de medo. É assim que o nosso coração se reanima nessa esperança bendita da glória de um dia estar com Jesus, onde não vai ter morte, onde não vai ter doença, onde não vai ter pandemia, onde não vai ter crise, onde não vai ter tristeza, onde Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Em quarto lugar, o crente precisa entender que o seu sofrimento o leva a glorificar a Deus. Veja aí o que Pedro diz no verso 14 ao verso 16. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Quando a gente enfrenta o sofrimento sem ressentimentos, quando nós nos submetemos a Deus, entendendo o seu bom propósito diante do sofrimento, Pedro diz que o Espírito da glória repousa em nós, e isso promove a glória de Deus.
O povo de Deus canta em meio ao sofrimento. Os mártires que foram levados para a fogueira, eles louvavam a Deus e davam glórias ao seu nome diante do martírio. O apóstolo Paulo, quando esteve ali em Filipos pregando o evangelho, ele e Silas, foram presos injustamente. E o texto nos fala em Atos 16, 26, que eles, após serem açoitados, era mais de meia-noite, presos, com cadeias em seus pés e mãos. Mas o texto diz que eles louvavam a Deus. Louvavam a Deus. William Cowper diz que por trás de uma providência carrancuda, ela esconde uma face sorridente. Todo ódio e todo tipo de violência do mundo contra os cristãos não podem diminuir a nossa bem-aventurança. Na verdade, nós somos mais abençoados por esse sofrimento, não somente por causa da recompensa que receberemos do Senhor, mas porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre nós. O Espírito Santo repousa sobre os crentes em meio ao seu sofrimento. E esta linguagem que Pedro usa é muito interessante. Ela nos remete àquela passagem onde Cristo Jesus, ao ser batizado, veio sobre ele o Espírito Santo e pousou sobre ele em forma de uma pomba. O que Pedro aqui está dizendo é que o Espírito Santo, ele está presente na vida do cristão, e ele age na vida dele, renovando as suas forças. Ele age na vida do cristão em meio ao sofrimento, renovando a sua esperança. O Espírito Santo, ele não é apenas o selo, segundo a Bíblia. Ele não é apenas o penhor. Ele não é apenas aquele que nos guarda e não nos deixa nos perdermos. Mas o Espírito Santo também, segundo a Bíblia, é o Consolador. Ele é o Paráclitos de Deus. Ele é aquele que se coloca ao nosso lado. Ele é o nosso incentivador, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor. E é isso que Pedro está dizendo: o Espírito Santo está com você, dentro de você, junto com você, para lhe encorajar, para você não desanimar diante do seu sofrimento. Ele está com você para te fortalecer espiritualmente. Lembra que Jesus disse aos seus discípulos: olha, vocês vão ser perseguidos, as pessoas vão falar mal contra vocês, vocês vão ser levados diante das autoridades, vocês vão ser acusados injustamente, mas não se preocupem, porque o Espírito Santo vai falar por meio de vocês. É isso que Pedro está dizendo. O Espírito Santo repousa sobre nós e nos fortalece e nos reanima. E nos encoraja para permanecer firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo é quem nos renova, quem nos fortalece diante do sofrimento para glorificar a Deus. Em quinto lugar, por fim, Pedro nos ensina a avaliarmos qual é o tipo de sofrimento que nós devemos sofrer. Qual deve ser o tipo de sofrimento que você deve experimentar na sua vida? Ele diz aí no verso de número 15: não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino ou ladrão, malfeitor ou quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Primeiro, Pedro fala aqui de um sofrimento, que é um sofrimento que você escolhe sofrer. É um sofrimento que depende da sua decisão.
Ele fala aqui de sofrimento que os crentes têm às vezes, que são sofrimentos por causa de escolhas, de pecados pessoais. E Pedro está dizendo que esse tipo de sofrimento não tem a promessa do alívio ou do encorajamento do Espírito Santo. Para o cristão em pecado e que sofre por causa do pecado, o Espírito Santo vai convencê-lo do seu pecado. O Espírito Santo vai, segundo a Escritura, produzir em você tristeza pelo pecado, para que você se arrependa e se volte para o caminho do Senhor Jesus. Devemos lembrar que o Espírito Santo, ele é santo. Portanto, ele só pode produzir na vida de um cristão uma vida de santidade. Às vezes o cristão pode querer usar como justificativa para o seu sofrimento, sofrimento este por desobediência ao Senhor, o nome de Cristo, para justificar o seu sofrimento, dizendo: eu estou sendo perseguido pelo mundo, as pessoas estão me hostilizando, quando na verdade o sofrimento é fruto do pecado, de rebeldia contra o Senhor. Pedro diz: não sofra por isso, porque se você sofrer por desobedecer a Cristo Jesus, você tem que ter vergonha disso, porque os pecados na vida de um cristão são motivo de escândalo, os pecados na vida do cristão é motivo de tropeço, mas ele diz: se você sofre pela sua fidelidade a Cristo Jesus, não tenha vergonha desse nome. Não tenha vergonha desse nome. Antes glorifique a Deus com esse nome. O nome aqui que ele se refere é o nome de cristão. E quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos ver que no primeiro século os crentes se referiam um ao outro não como cristão. Eles se chamavam mutuamente de irmãos, ou de santos, ou como povo do caminho. Ironicamente, o mundo colocou um apelido naqueles que professavam o caminho, de forma jocosa, maldosa, pejorativa e preconceituosa. O nome cristão no início estava vinculado ao ódio e perseguição do mundo. Você vê isso em Atos 11, 26, em Atos 26, verso 28. Pedro então está dizendo: o mundo associa o nome de cristão, ele é associado pelas suas calúnias, ele é associado pelas suas mentiras e difamações contra vocês. Mas não tenham vergonha, não tenham vergonha de serem chamados cristãos. Antes glorifique a Deus com esse nome. Pedro aqui está dizendo que é um privilégio, é uma honra a gente ser ofendido pelo mundo com este nome e ser chamado de cristão. Pedro nos diz que não apenas o sofrimento da perseguição produz alegria, mais recompensa, mas ele também vai dizer que esse tipo de sofrimento, ele é o juízo, ele purifica a igreja. E de novo Pedro volta ao texto que nós lemos de Malaquias capítulo 3, verso de 1 ao verso 3. Quando o Senhor diz que limpa o seu templo, e o seu povo é purificado através do sofrimento da perseguição. Pedro diz no verso 17: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Se a igreja sofre perseguição, chegou o tempo da igreja ser disciplinada pelo seu Salvador, pelo seu Senhor. Pedro diz: é chegada a hora, é chegado o tempo. Ou seja, o sofrimento
promovido pela perseguição, inaugura uma nova temporada, um momento decisivo e crucial de julgamento sobre a igreja do Senhor. A palavra que ele usa aqui, a palavra julgamento, usada por Pedro, ela era usada e refere-se a um processo judicial. Pedro está dizendo que Deus julga o seu povo, mas o julgamento de Deus através do sofrimento na vida do seu povo, é um julgamento de correção, é um julgamento de limpeza espiritual, não é um julgamento de condenação. O apóstolo Paulo disse a mesma coisa, lá em 1 Coríntios 11:32, quando ele diz: mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Para isso ficar mais claro, Pedro aqui coloca uma questão, essa questão de maneira comparativa. Ele diz aí no verso 17: ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Veja que Pedro aqui está falando, olha, o julgamento começa pela casa de Deus. Se Deus purifica a sua igreja por meio deste julgamento, que é a perseguição, qual será o resultado para aqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? O que é que acontece com quem não foi salvo por Jesus? Se Deus, como Pai, disciplina seus filhos, aqueles que foram salvos por Jesus, e usa o sofrimento para purificá-los, o que é que Deus vai fazer com os ímpios? Meus irmãos, Deus, na volta de Cristo Jesus, vai julgar os ímpios, os incrédulos, de maneira terrível e eterna. Deus vai julgar os ímpios de forma devastadora. A Bíblia diz em Apocalipse 19:15 que quando Cristo voltar, Ele vai pisar o lagar. O lagar era o lugar que a pessoa pisava as uvas para fazer o vinho, esmagava as uvas, pisava com os pés. É essa linguagem que Apocalipse usa, falando que quando Jesus vier, Ele vai pisar o lagar do furor da ira de Deus. Ele vai fazer isso com os ímpios, com aqueles que não se arrependeram e não creram em Jesus como seu Salvador. Então Pedro está dizendo, é infinitamente melhor para os crentes suportar o sofrimento com alegria agora, sendo purificado através do sofrimento no seu testemunho, para se tornar mais eficaz e glória eterna, do que mais tarde você sofrer o tormento eterno com os incrédulos. Pedro reforça isso citando um texto, que é o texto chamado Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, citando o texto de Provérbios capítulo 11, verso 31, aí no verso 18, que diz: se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Essa expressão aqui, com dificuldade que o justo é salvo, essa palavra dificuldade é um advérbio que está relacionado com a palavra labutar. E essa dificuldade que Pedro aqui se refere é exatamente a dificuldade por meio do fogo do sofrimento. Ele está dizendo, o crente é salvo, mas ele é salvo por passar pelo sofrimento. E esse sofrimento é a sua dificuldade. Lembra que Jesus disse, meus irmãos, Ele falou isso. Às vezes a gente não presta atenção, mas Jesus deixou isso claro. Ele diz que aquele que quer segui-lo
tem que estar disposto a morrer para si mesmo. Ele diz que quem quiser segui-lo tem que tomar sobre si a cruz. E o que era a cruz? A cruz era o símbolo de morte. A cruz era o instrumento usado pelo Império Romano. Não havia morte mais cruel do que a crucificação. E Jesus usa esse símbolo para aquele que quiser segui-lo. Isso implica sofrimento. Isso implica dificuldade. Ele disse depois: olha, você quer me seguir? Tem dois caminhos, um largo, espaçoso, que conduz à perdição. Mas o caminho da vida, o caminho da salvação é estreito e apertado. Ser crente, meus irmãos, não é coisa fácil não. Pedro está deixando isso muito claro aqui. É com dificuldade que você é salvo. É lutar contra a carne, é lutar contra o diabo, é lutar contra o mundo. Ser crente em Jesus não é fácil. Não é fácil viver um cristianismo autêntico, genuíno, nesses dias que vivemos. E eu digo mais, vai se tornar cada vez mais difícil ser crente no mundo que nós vivemos. Pedro aqui está então nos encorajando, dizendo para nós que não importa a adversidade, nós temos que suportá-la por amor a Cristo. O caminho é estreito, mas pela graça de Jesus nós somos salvos. Pedro aqui está dizendo que o sofrimento eterno do ímpio, em comparação do sofrimento temporal do cristão, é muito maior. Pedro termina dizendo que esse tipo de sofrimento, que é o sofrimento por professar o Evangelho, é o sofrimento segundo a vontade de Deus. Verso 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador. Encomendar aqui era um termo bancário que significa depositar em confiança. Pedro está exortando os crentes a entregar suas vidas com confiança, em meio ao sofrimento, aos cuidados de Deus. Pedro está dizendo que Deus não é apenas fiel, Ele também é soberano. Por isso Ele é digno de toda a nossa confiança. Pedro está dizendo: confie em Deus em meio ao seu sofrimento. Alegre-se em Cristo apesar das circunstâncias. E ele termina dizendo que devemos continuar praticando o bem. Verso B. Verso 19, parte B. Encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, o sofrimento não deve deixar a gente de mãos atadas, desanimados. Pelo contrário, se eu sofro por servir a Jesus, eu devo então me dedicar cada vez mais à sua obra. Eu devo amar mesmo sendo rejeitado, eu devo abençoar mesmo sendo amaldiçoado, eu devo orar mesmo sendo perseguido. Eu devo fazer o bem até mesmo para os meus inimigos, testemunhar para eles da graça de Cristo, para que acumule sobre a cabeça deles brasas vivas no dia do julgamento. Glorifique a Deus no seu sofrimento. Como crentes em Cristo, nós precisamos crer que o sofrimento é uma prova de um Pai amoroso. Ela não é uma armadilha para nos destruir. O sofrimento não é algo anormal nem estranho. O sofrimento é o caminho da glória. É uma oportunidade para nós sermos bem-aventurados e glorificar a Deus. O sofrimento é uma oportunidade para nós nos entregarmos a Deus e fazermos o bem aos outros, dando testemunho da nossa fé. Algumas vezes,
vemos mais, enxergamos melhor através da lágrima do que através de um telescópio. A alma não teria arco-íris se os olhos não tivessem lágrimas. Deus sussurra conosco na hora da alegria, mas na hora da dor, Ele grita aos nossos ouvidos e corações. O Calvário, meus irmãos, a cruz de Cristo, é a grande prova que Deus dá para mim e para você, de que o sofrimento, segundo a vontade divina, sempre conduz à glória. Porque o nosso Salvador sofreu. Ele sofreu no nosso lugar. Se você acha que o seu sofrimento é um sofrimento injusto, nunca se esqueça que o único justo não sou eu e nem você. O único justo é Cristo Jesus, e Ele sofreu em nosso lugar, recebendo a ira de Deus para nos reconciliar com Ele. Quando a gente compreende o Evangelho, quando a gente entende o que Jesus fez por nós, quando a gente entende que o sofrimento não é uma surpresa, mas pela graça de Cristo, compreendemos que o sofrimento é para o nosso crescimento espiritual, que podemos sofrer com alegria, que podemos sofrer por amor ao Senhor, para a glória de Deus. Eu quero convidar você nessa noite a pedir ao Senhor que renove pelo Espírito Santo a sua fé, fortaleça você. Neste mundo que nós vivemos, este mundo caído, este mundo onde nós vamos sofrer hostilidade, peça para o Senhor fazer de você um crente fiel, independente das circunstâncias e das adversidades. Peça para o Senhor nessa noite renovar a sua vida. Jesus disse que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Seja fiel a Jesus, a começar nas pequenas coisas, na sua vida de oração, na sua vida de leitura da palavra, em fazer o culto doméstico na sua casa com seus filhos, em sentar com seus filhos, orar com eles, falar com eles da palavra e testemunhar de Cristo a eles. Seja um crente fiel no seu trabalho, onde quer que você esteja. Deus te colocou ali, seja uma testemunha de Cristo. Seja fiel nas pequenas coisas, nas pequenas tarefas, nos pequenos detalhes da vida. Seja fiel a Jesus. Porque quando for exigido de nós uma fidelidade maior, nós estaremos preparados. Nós estaremos prontos para resistir a qualquer adversidade, a qualquer oposição que vier contra nós. Que nessa noite o Senhor renove a sua graça sobre nós, sobre a sua igreja, para sermos fiéis a Jesus até que Ele venha. Amém?